Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver vendo nossa gravação. Começando mais uma talk show. Vou repetir essa parte. Começando mais um talk show Boas Impressões, na nossa série de Embalando a Economia. Hoje, com o nosso convidado falando sobre tecnologia de impressão, estado da arte e tendências, e nosso convidado que eu vou apresentar em detalhes para vocês, é o nosso Aislan Baer, da Aislan Baer, CEO da Projetopac e Associados, consultoria líder na área de impressão, editor da Projetopac em Revista, uma publicação especializada em embalagens flexíveis, rótulos e impressão, cofundador e sócio da Inovagraf, especialista em impressão. Formado na Teobaldo de Nigres, técnico e superior, mestrado em Gestão Estratégica e Finanças Empresariais pela FIP-USP. Ok, com vocês aí o nosso professor José Pires, o coordenador do programa, o apresentador do programa, Robson Xavier de Carvalho, da Cor e Processo, e o próprio convidado, Aislan Baer. Tá? Professor, é com você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui com mais um programa, e um programa que eu tenho certeza que vai ser excelente. Nós trouxemos ele, o cara, a lenda, Aislan Baer. Além de ter sido meu aluno, ele é filho de um grande amigo, uma pessoa que devo muito, porque aprendi muito com ele, o Lorenzo, e que hoje eu tenho o prazer de trazer o filho dele aqui. Nós vamos falar um bocado, ele tem muita coisa para falar, ele é uma pessoa que conhece profundamente o mercado. E comigo está, sem dúvida nenhuma, Robson. Robson, é com você. Bom dia, professor, bom dia a todos. Aislan, obrigado por você estar aqui com a gente. Outro dia a gente trouxe o King Kong e hoje está aqui a Godzilla. Na minha série Monstros da Embalagem, Godzilla está conosco hoje. Muito obrigado e vamos em frente. Então, cara, nós trouxemos... o que ele entende de gráfica é impressionante. Ele está formando uma dinastia de peritos em artes gráficas. Exatamente. E ele vai falar um pouquinho. Nós vamos tirar tudo que a gente puder dele. Nós temos uma hora aqui para conversar e tirar tudo que a gente puder dele e entender melhor. Mas também assim, né, cara? O cara tem o DNA do Lorenzo. Então, não vale a pena nem comentar, né, cara? O cara tem o DNA do Lorenzo. Lorenzo é simplesmente o cara que trouxe, que montou o Senai. Ele e Bruno Cialano foram os caras que montaram o Senai. Então, vou falar o quê, né? Não tenho o que falar, não tenho o que dizer. Aislan, a minha pergunta é o seguinte, né? Primeiro, você é o cara que mais entende de flexografia, do negócio de flexografia. Já começa assim. Como é que é isso aí? Como é que você está enxergando flexografia hoje? Como é que é isso? É com você. Bom, obrigado aí pelo convite, pela analogia com o Godzilla, só lembrando que o King Kong era um incompreendido, tomava tiro lá, assim que o Godzilla não, o Godzilla... Obrigado aí pela comparação, viu? Não, olha, Flexo é um mercado que eu me apaixonei desde que eu saí do Senai, né? Porque eu acabei passando por todos os sistemas gráficos, a gente tem cliente de consultoria praticamente em sistemas, inclusive, pouco conhecidos, né? Mas a Flexo, para mim, é o sistema mais desafiador, é aquele que é mais conectado com o conhecimento do operador, né? Então, por mais que se automatize, né?
você precisa de um conhecimento horizontal da indústria gráfica, né, desde a pré-impressão até a aplicação, substrato, etc. Então, isso exige demais do profissional gráfico, né? E eu gosto de desafio, né? Bom, como você descreveu, filho do senhor professor Lorenzo Bayer, né? Então, desde cedo eu tive uma cobrança, uma exigência plus, né? Isso está no DNA, né? Eu gosto, realmente a Flexo é um sistema intrincado, né? E hoje, honestamente, aqui entre nós, que não fiquem bravos, né, se levanta alguma polêmica, mas nos sistemas analógicos ele é o único sistema que tem ainda um horizonte a perder de vista, né? Então, assim, offset é um mercado que se retraiu demais, vem se reinventando, a rotogravura estagnou em alguns aspectos, em outros ela perde gradualmente uma participação de mercado para a própria flexografia. Os sistemas digitais, por tudo que a gente vê hoje, lotes menores, lead times praticamente imediatos, uma série de tendências aí que exigem uma impressão mais versátil e sob demanda. A Flexo é o sistema que melhor responde a isso em termos de sistemas analógicos, né? Então, acho que um pouco da resposta aí, Pires, eu vejo um grande horizonte para a Flexo vem, inclusive, se reinventando em searas como a impressão de painéis fotovoltaicos, tem uma série de nichos aí extremamente técnicos, fora do setor de packaging e label, né? Que a Flexo vai indo muito bem, obrigado, né? Então, eu entendo que, gosto porque é desafiador. Duas, tem ainda muita coisa a ser feita em flexografia. É um sistema versátil, é um sistema econômico, é um sistema que, como o próprio nome diz, né, é flexível, ele abarca uma série de aplicações e substratos, ele imprime bem. Eu sempre, se eu falo palavrão, vocês me desculpam, tá? Imprime de pinico a bomba atômica, é um negócio assim que abarca um grande range de materiais, com boa qualidade, né? Com uma qualidade aceitável, em muitos casos até superior aos sistemas mais tradicionais, né? E que isso, o único grande, vamos dizer assim, como todo mundo, tem um calcanhar de Aquiles. Qual é o calcanhar de Aquiles? Volto à primeira frase, é um sistema que exige muito conhecimento técnico, um conhecimento gráfico lateral, assim, que é abrangente, e por esse motivo a Flexo hoje sofre com a falta da mão de obra qualificada. Então, assim, esse é o principal problema a ser enfrentado nessa indústria, né? Eu lembro que alguns anos atrás a gente fez um fórum internacional, nós organizamos, chamava-se Flexo Summit Latin America, foi ali mais ou menos uns 600 pessoas ao longo de 2 dias, com toda a creme de la creme da flexografia global, tinha gente da Europa, Ásia, Estados Unidos, dando palestras sobre trends, né? E a minha palestra que fazia, vamos dizer assim, o desfecho do evento, né, era Indústria 4.0 e Operador 0.4. Então, esse era o resumo do que a gente enfrenta hoje na Flexo. É um excelente grau de automação, de evolução tecnológica, mas ainda temos um impressor que, com 4, 5 meses, colocado na empresa pela primeira vez, vai assumir uma máquina de alguns milhões de reais, sem nenhum treinamento, sem nenhuma formação e, o mais crítico, sem o básico background gráfico. Que um cara desse vai ser colocado à prova num sistema tão sofisticado e tão complexo quanto a Flexo. Então, esse é o grande desafio aí global, né? Nossa, você tem toda a razão. Nossa, eu adorei esse tema de 4.0 com operador de 0.4. Excelente. Robson, com você. Foi isso aí. Aisan, é bem verdade o que você disse sobre a mão de obra. A gente tem uma falta enorme. Eu acho que as escolas
não dão conta de formar tantas pessoas, mas eu vejo também pouco interesse das pessoas em estudar. Eu não sei se isso reflete o momento social nosso, questão familiar e mídia e bombardeio de coisas efêmeras e eletrônicas, mas enfim, você na Projeto PEC, você tem uma excelente mão para escolher equipe. Cara, são só as pessoas de real excelência que estão lá ou passam por lá. A gente vê isso, né? Sendo amigo de você, de outras pessoas, a gente percebe só os caras de altíssimo grau. Como que é escolher essas pessoas? E eu acredito que em alguns momentos você deva dizer não, porque deve estar cheio de gente que bate na porta e fala: olha, Projeto PEC, eu estou aqui, me dá uma abertura. Como que é essa vivência tua aí com as pessoas? É uma excelente pergunta, Robson. Assim, efetivamente recebe muito currículo, né? E gente querendo fazer consultoria. Acho que aí o Pires também não me deixa mentir que Não, é verdade. consultoria é uma coisa é você conhecer o sistema, o processo, o mercado em que você está inserido. A outra é você ter a capacidade de assessorar, sabe? Então, existe toda uma metodologia, existe todo um leque de outras habilidades, rapidez de diagnóstico, uma visão mais sistêmica, uma série de coisas que efetivamente exigem, se o cara, imagina um gráfico, né, que mandou o currículo para uma gráfica tradicional e mandou para o Projeto OPAC. É um outro tipo de triagem. Muitas das vezes eu prefiro alguém que tenha uma visão um pouco mais de gestão e menos do especialista, porque a parte especialista nós treinamos, a parte especialista nós formamos, né? O que é mais difícil formar é alguém que tenha uma visão macroscópica do negócio, o cara que consiga justamente porque a consultoria, o grande problema da consultoria é que ela não pode ser parte do problema, certo? Do cliente. Ela não pode se enveredar tanto na operação a ponto de padecer da mesma cegueira, né? Então, respondendo, né, eu tenho um pouco de sorte, né? Também um pouco eu acho que a gente vibra uma energia boa, então acaba atraindo, né? Gente, eu acredito muito nisso. Você vai ver aqui, ó, Kabbalah aqui atrás. Eu gosto muito dessa coisa da vibração, da energia, e as pessoas boas acabam nos procurando e a gente percebe na hora também que tem uma sinergia de valores, né? Agora, no contexto do recrutamento, eu acabo buscando pessoas que tenham tido uma experiência gerencial num ambiente problemático e que conseguiram construir uma carreira sólida mesmo nessa adversidade aí, né? Então, para mim, essa é a matéria-prima, né? O cara conseguiu não se contaminar num ambiente complicado, conseguiu exercer com excelência o seu papel. E aí eu falo, bom, legal, esse background me interessa, venha cá, deixa eu entender de onde veio, o que você conhece, tal. Eu falo assim, ó, meu amigo, seguinte, ó, legal, bacana, você tem toda a matéria-prima. Agora, vamos esvaziar esse copo que o assunto é outro, né? Porque aqui eu não tenho especialistas de sistema específicos. Eu tenho especialistas gráficos, porque a maioria dos nossos clientes tem mais de um sistema gráfico. O cara precisa entender, ele precisa ter uma visão muito mais de controle do processo, de custo do controle, de mundo real versus mundo factível, economicamente falando. Então, tem uma série vamos dizer assim, conhecimentos que a gente começa a preencher esse HD e com 2, 3 anos o cara já está num nível para poder andar sem rodinha na bicicleta, né? Mas é uma tarefa difícil, né? Porque tem pouca gente assim.
O problema da indústria gráfica, que eu acho que responde um pouco à questão até que você falou, de, olha, os caras não querem evoluir, não tem interesse, não existe um trabalho da indústria em mostrar que isso é uma carreira. Você tem na maioria das vezes você para pensar, a pessoa está gráfica, ela não é gráfica. Ela está gráfica. Então, assim, a falta de uma iniciativa coordenada de mostrar o potencial da carreira, todo mundo está olhando no curto prazo. E no curto prazo, você não enxerga o potencial e você se desanima rápido, né? Assim, putz, ok, eu posso ir até lá, mas ninguém me mostrou. E aí, se ninguém mostra isso no começo, inclusive, nos primeiros passos, né? Assim que a pessoa sai da escola e arruma o primeiro emprego, o primeiro estágio, se a indústria não tem essa sensibilidade de mostrar até onde o cara pode ir, fica difícil ele fazer isso por conta própria, porque ele é inexperiente e já ele não vai ter mais nem tempo para pensar nisso. Vai sair. Né? E o problema também, eu gostei demais da sua colocação, cara. Gostei demais. Porque é isso, eu passo por isso também. Às vezes eu contrato, eu tive já mais consultores trabalhando na JP, mas consultores que esperam que as coisas cheguem, que é como se estivesse numa empresa que olha, agora você faz isso, agora, porra, consultor não é assim. O consultor está sempre lendo. Eu tinha consultores que o cara não lia 2 livros por ano. Quando o cara não lê 2 livros por ano, esquece, não quero mais isso aqui. Entendeu? Não, obrigado. Legal, né? Se você não tem, eu tenho 2 livros, estou aqui, ó. Esse aqui eu comprei lá na Feira do Livro. Tá vendo? Aprendiz Ágil. Né? Estou aqui. Esse daqui é um dos 2, são 3 livros ao mesmo tempo. Você tem que estar lendo, você tem que estar se atualizando. E esse é um problema que a gente tem. O cara do mercado gráfico, é impressionante, umas coisas que acontecem no mercado gráfico que só no mercado gráfico não dá para entender. Primeiro, é um povo que não gosta de ler. Você trabalha com isso e você não gosta de ler. Isso que você falou é verdade. É muito indústria na cabeça, no seguinte sentido. Eu chego lá, eu bato o cartão, eu trabalho até às 6 horas. Você vai trabalhar até às 8, então eu ganho hora extra. Né? Uhum. E assim, você não pode ficar esperando. Esse é um assunto que a gente trata no programa da Crise. A gente está com uma sede lá na Crise, que diz também o seguinte, que esse livro fala a mesma coisa, esse livro que eu acabei de mostrar para vocês, de aprendizagem ágil. Cara, sua carreira é problema seu. Se você vai para uma carreira, entenda que você vai fazer uma carreira. Eu adorei isso. Eu acho que a indústria tem que falar, mas a indústria tem que dizer para onde você pode chegar. Como vai chegar é problema seu. Você tem que estudar, você tem que buscar isso. É isso que a gente fala lá no programa que a gente está fazendo com a Cris, essa série que a gente está fazendo com a Cris. Porra, fantástico, perfeito, é isso mesmo que a gente pensa, sabe? É isso mesmo. Pô, parabéns, Aizão, gostei demais. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Agora vamos voltar na Flexo. Senão, se deixar, eu vou voar nesse negócio, né? Não vou fazer esse negócio aqui. Como é que você falou um negócio importante que agora porque eu estou com um cliente fora do Brasil e a gente está fazendo umas coisas, falando para eles. Você está dizendo que você tem clientes que não tem uma só. O cara não tem só offset, ele tem offset, tem flexo, tem digital, tem os Kanban de Madureira. Como é que você está enxergando essa troca, essa nova visão que o empresário gráfico está tendo que ter para poder sobreviver no mercado, aliás, viver e ganhar dinheiro nesse mercado? Bom, essa é uma das coisas mais interessantes da minha experiência diária de consultoria. A indústria gráfica, ela demorou anos para assim, pelo menos ter a percepção de que deveria se tecnificar, certo? De que não pode ter achismo, né? Então, assim, ainda estamos
lá no primeiro, os 2, 3 degrauzinhos, mas você já vai numa indústria e você, por exemplo, enxerga que o cara não está mais no papel de pão, investiu num sistema, está coletando dados, está tentando organizar os dados da melhor forma possível para tomar uma decisão gerencial, né? Ainda, de novo, estamos ainda muito incipientes, são muito poucos os gráficos, né, os convertedores que têm dados confiáveis. Portanto, agora nós estamos na fase de trabalhar a confiabilidade dos dados, a instantaneidade dos dados, porque não adianta você ter dados confiáveis numa planilha de Excel no dia 31 do mês, certo? E a Inês já morreu, Sim. né? Então, beleza. Confiabilidade e velocidade, para depois ir para a fase da tomada de decisão, né? Beleza. Mas já existe uma percepção. Porém, tudo isso está muito atrasado ainda, porque, na verdade, agora eles já deveriam estar há muitos anos conectados com o que talvez seja o problema que irradia em todas as gráficas, em todos os nichos que nós 4 conhecemos. Eles não sabem a parte financeira, eles não têm gestão financeira, eles não sabem gerir um fluxo de caixa, eles não sabem calcular o custo dos seus produtos, certo? E aí, antes, isso tudo funcionava porque existia uma gordura. Então, quando o cara pegava na etiqueta e fazia autoadesivo vezes 4, vezes 5, cabia. Quando o cara ia na embalagem flexível e pegava a resina e fazia vezes 4, vezes 5, ok, existia uma gordura. Com toda a dinâmica dos mercados globais, com uma cada vez mais acirrada competitividade, com o entendimento dos vetores de custo dos seus clientes, essa gordura ficou isso aqui, né? Zero vírgula. Se o cara errar na mão, né? E o errar na mão é, não sei, põe um preço aí um pouco mais alto, não vai vender. Ah, não sei, põe aí metade do concorrente, vai quebrar. Então o cara está numa sinuca de bico, né? De precificação que está atrelada ao conhecimento do seu custo e do seu setor financeiro. Isso é em todos os setores, né? Então eu entendo assim, se por acaso eu desviar muito, Pires, você me corrige, porque Alzheimer hoje tá foda, né? Então, assim, 2 Covid nas costas, cara, já a memória já foi pro saco, né? Mas então o ponto o que eu vejo no dia a dia, assim, na consultoria, os caras estão numa bifurcação perigosa, né? De formação de preço de venda no chute, formação de preço de venda através da sua realidade, e eu diria mais, hoje não existe gráfica, o setor, imprimir é um adereço. Nós somos indústrias como, por exemplo, vamos para a área de magazine aí, né, de varejo. O que é aquilo? É um banco. Você está financiando os clientes. O que é uma gráfica? Praticamente é um banco. É como tudo virou um negócio onde o componente financeiro é muito preponderante na operação. E aí, hoje, as gráficas estão extremamente desconectadas disso, né? Não sabem comprar, né? Então não fazem a conta do seu, vamos dizer assim, do seu ciclo de caixa. Então, assim, vai fazer um financiamento de cliente, compra a matéria-prima 28,35 e vende a 120. É um negócio que não tem, é inexorável. Quem não tem hoje o controle financeiro na ponta da unha vai quebrar, né? Então, me volta aí, nós falamos aí tanto de a pergunta é o seguinte, nós voltando, isso daí é importante, eu quero até voltar nessa história, mas nós estamos falando sobre o seguinte, há muita gráfica operando de maneira híbrida. Eu tenho offset, eu tenho digital, perfeito. Né? Perfeito. Todo esse papo é o seguinte, aí você imagina o cara que não tem a capacidade de finanças com 2 ou mais sistemas, com dados não confiáveis, não em tempo real,
tentando decidir qual é o sistema mais econômico para aquele cliente, aquele produto e aquela tiragem. Então, você está colocando uma camada de sofisticação em cima de um negócio que está pendurado num palito, certo? Então, vamos para o exemplo do setor label. O cara tem digital e o cara tem flexo. E o digital é melhor porque é mais rápido, porque o lote é pequeno, etc. Mas será que a perda vamos dizer assim, é próxima de zero, mas será que é mesmo? Será que você está fazendo a conta corretamente? E vice-versa, né? Não tô, assim, até para o cara do digital não ficar chateado. E vice-versa. Não, esse lote é um lote de flexo, tem a tiragem, etc. Mas será que é mesmo? Né? Então, o que eu tenho visto é importante ter uma solução integrada, né? As tiragens, as características dos produtos exigem sistemas diversos, desde que, né? Fazendo o link então da resposta e corrigindo meu Alzheimer, certo? Desde que o cliente, ou o convertedor ou a gráfica tenha conhecimento dos números, das perdas, no tempo correto, com o grau de confiabilidade adequado e com a competência de precificação ideal para que ele não cometa erros e coloque trabalhos que originalmente eram em sistemas analógicos ou digitais, ou do analógico tipo 1 para o tipo 2, de uma forma errônea e piore a situação, né? Então, eu tenho clientes que têm rock flexo, eu tenho clientes que têm flexo digital, eu tenho clientes que têm offset flexo. O que eu percebo tá todo mundo entrando na onda dos axiomas dos vendedores de máquina. Essa máquina é para isso, essa máquina é para aquilo, mas o cara não tem os dados. Então, Sim. assim, não adianta nada, né? Eu vejo isso na unha, em vários e vários clientes de vários e vários setores. Cara que está tirando de um sistema para o outro errado, tirando de uma máquina para outra errado, está perdendo mais dinheiro e esta conta vai chegar rápido, né? Agora, aproveitando tua pergunta, indo para vamos dizer assim, uma coisa um pouco mais macro, né? Falando de sistemas em geral, é óbvio que o digital é um caminho sem volta, né? Então, a rapidez e todos os trends aí, que todas as palestras já estão cansadas de apresentar, que levam os produtos gráficos para o setor digital, isso é ponto pacífico. Agora, nos analógicos, o que eu percebo? Hoje, um cara que só tem roto vai ficar difícil a vida. Um cara que só tem flexo consegue passar sem roto, né? Agora, um cara só de roto sem flexo vai ter dificuldade, né? Então, você pode ver que a maioria dos grandes convertedores de rotogravura no país acabaram tendo que ter um puxadinho de flexo ali, salvo raras exceções, mas o que eu estou dizendo as raras exceções terão também dificuldade num curto espaço de tempo, porque assim, da mesma maneira que o corolário das tiragens curtas reduzidas vale para o digital, o corolário das tiragens curtas da rotogravura também vale para flexo, né? Então, é importante ter uma oferta de serviços que abarque a maioria vamos dizer assim, das necessidades do seu portfólio de clientes. Quem deixar um buraquinho, um ponto cego, é por aí que vai ter infiltração do concorrente, né? Com Então, basicamente, certeza. é isso, né? Mas é um tema bem complexo, né? Nem fale. Vamos cobrir isso tão Vamos rápido. devagarinho. Robson. Mas não, eu gostei do que você falou sobre ter muita sofisticação alicerçada numa base ruim. E você citou venda de máquina. Eu, durante um período, eu vendi máquina. E uma pergunta espinhosa. No meio de flexo, no meio onde você atua mais, o empresário ele compra a máquina por marca e por marketing, ou a compra é essencialmente técnica? Bom, eu diria no meu meio tem
É um pouco dos dois, Robson. Você tem o cara que compra porque ele tem uma sensação de que não está mais entregando, que está pouco produtivo, que está deixando pedidos para trás. E como ele não tem, eu vou voltar, eu vou ser chato, como ele não tem os dados, e quando tem, não são instantâneos, e quando tem dados instantâneos não são confiáveis, por exemplo, faz uns 20 anos que eu falo para a indústria gráfica sobre OEE, Cálculo de Eficiência Global do Equipamento, né? A maioria até hoje, 2022, dia 11h33 da manhã, e os caras não têm, são muito poucos, né? E aí você vai numa gráfica que é comum hoje a indústria gráfica ter uma eficiência global de equipamento na ordem de 18% a 25%, com muita sorte 30%, isso significa que onde você enxerga num piso de uma planta 3 máquinas, deveria existir uma, né? E toda a infraestrutura necessária para pilotar 3, quando na verdade você deveria ter uma. É por isso que essa galera quebra, né? Então, eu entendo assim, hoje essa questão da compra de máquina, sem o entendimento claro do seu índice de produtividade, sem o entendimento claro do seu TCO, Total Cost of Ownership, ou seja, não é só o valor da máquina, mas toda a infraestrutura necessária para fazer a máquina rodar dentro da sua especificação original, tudo isso ninguém faz essa conta. Então, eles não fazem a conta, Aisman, de quanto é o projeto para comprar uma máquina. aí. Eles veem quanto custa a máquina, mas esquece todo o resto que tem atrás. Instalação elétrica, no mínimo, não tem. Nem a estrutura de alimentação, né, Pires? Tudo, a manutenção, a disponibilidade de serviço de manutenção, custo do técnico que vai vir, os insumos, enfim, as spare parts, tudo isso ninguém faz a conta, quando faz muito na orelhada, e aí volto. Num setor onde um cara que tem um EBITDA de 6 a 8 tá batendo a mão e fazendo festinha, não dá mais para comprar máquina desse jeito, né? Então, hoje no nosso segmento, você falou, né, aquele que você mais atua, embalagens flexíveis, etiquetas e rótulos, você tem um pouco dos dois. Você tem o cara que ainda está comprando na braçada, você tem o cara que está comprando na braçada, mas com uma consciência de que ele tem que olhar um pouco melhor a especificação, se realmente isso é condizente com o momento e tal, e é até por esse motivo que vocês podem pegar uma linha histórica que o valor, assim, não o valor, mas a quantidade de máquinas vendidas no setor global de gráfico vem caindo, porque os caras estão fazendo um pouquinho mais de conta. Assim, será que eu preciso botar mais uma? Melhor de eu tirar o caldo da que está aqui, né? Pois é. E aí, um ponto que você ou o Pires falaram aí que é importante botar na discussão, que é o lance de compra por marca, né? De novo, né? Tem que só tomar um pouco de cuidado. Existem 2 compras por marca, né? De máquina. Você tem a compra onde o cara efetivamente tem a percepção de que a marca é uma marca confiável, que está muitos anos no mercado e etc. Então, isso é garantia de que eu estou comprando melhor equipamento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Concordo, né? Totalmente. Agora, a segunda parte especialmente no setor de embalagens e rótulos, que é um setor onde 15 empresas determinam 80% do que você põe, você um pouquinho, a última dado era 70% das coisas que você põe na carrinho do supermercado, ou seja, é um mercado consolidado globalmente em termos de compra, o brand owner é muito grande, o cara que está aprovando uma arte lá na Casa do Chapéu, né, sei lá, no Luxemburgo, está aprovando a Coca-Cola e de repente vem um cara para aprovar o rótulo da Coca-Cola no Brasil, em alguns casos, ele exige, ou pelo menos ele espera encontrar algo similar à realidade que ele tem lá fora. Então tem esse componente que parece uma bobagem,
mas que também está enfiado dentro dessa análise um pouco mais sofisticada. E tem mais um ainda. A máquina não é eterna, certo? Sim. Então, em algum momento, o cara vai trocar o equipamento. E o valor residual de venda da máquina usada está atrelado, muitas vezes, ao brand equity de quem a fabricou. Então, no catálogo da tabela FIPE de máquina usada, a máquina flexográfica frufru, não sei das quantas, máquina flexográfica Global Branding. Qual é aquela que vai ter o maior valor residual em relação ao investimento original? Então, tem várias. Assim, não é uma questão. Nada é tão simples quanto parece, né? Você precisa botar uma série de coisas aí, considerar uma série de coisas para fazer uma análise um pouco mais robusta, né? Então, assim, esse lance da marca também tem algumas idiosincrasias que a gente precisa ter em mente, né? Sem dúvida. Legal. Sem dúvida. Aislan, é importante a gente ter essas suas opiniões, porque o intuito desse ciclo de palestras, o intuito desse ciclo de lives para o mercado de embalagem é a gente ajudar e dar um norte para quem está na embalagem e precisa se mexer, ele precisa se movimentar, e ele tem que ter subsídio para isso. E também tem uma quantidade imensa de entrantes e de caras que estão achando que embalagem é muito simples. Não é mais somente a impressão. A embalagem vai muito além. Sem dúvida. E aí eu queria que você falasse um pouco do que é esse além. Você tem que estar preparado para a logística, você tem que estar preparado para estocar ou não. Você tem que ter uma excelente gestão de arquivos, porque se você errar a impressão de uma embalagem e tiver um dado diferente da parte de regulatórios, você ferra com o teu cliente. Pouca gente fala. Eu já vi muito isso aí, hein? Era um registro do mapa do Ministério da Agricultura que estava errado, era um texto lá na composição. O cara que não tem gestão eficiente dos arquivos, ele precisa saber que ele tem que fazer isso. Uhum. Eu queria que você falasse com mais propriedade sobre esses extras que são além de imprimir. Bom, o mercado de embalagem, ele é, em primeiro lugar, embalagem é a ferramenta, embalagem e produtos são uma coisa só, né? Esse é um negócio que a galera esquece, né? Então, em muitos dos casos, onde todos os produtos que são embalados e envasados são uma commodity, a única adição de valor na oferta do dono da marca é a embalagem, certo? Vou além. Como é que uma empresa promove os seus produtos? Certo? Ela vai fazer publicidade na televisão, vai contratar o digital influencer, vai fazer uma ação no ponto de venda, tem uma série de iniciativas. Todas elas custam extremamente caro, né? Então, não é todo mundo que tem condição de botar um anúncio na Netflix em product placement, que vai fazer uma ação botando gente lavando a roupa com sabão dentro de cada loja do Carrefour. Realmente é uma coisa extremamente onerosa, mesmo para os gigantes globais. Tanto é que se você for buscar aí a informação na internet, você vai ver que uma própria IBM, uma Nestlé, uma Unilever, elas promocionam uma fração irrisória do seu portfólio, né? Não é todo mundo, não são todos os produtos que tem anúncio na revista XPTO ou na televisão, né? Então, o único fator de promoção e venda dos produtos, para a maioria dos casos, é a embalagem. Então, você vê o nível de responsabilidade que tem o cara que faz embalagem, né? Se o cliente dele, a única forma dele ser lembrado e de promover a sua marca e o seu produto é a embalagem, é uma responsabilidade
bem parruda, né? E aí vamos entender promoção, certo? O que é promoção na prática? É um cara que tem que imprimir de forma fidedigna, what you see is what you get. O cara tem que ter uma baita estrutura e conhecimento de gerenciamento de cor, porque ele está botando a mesma marca em vários ambientes de compra e a marca não pode ser erodida ou ser deturpada por uma incompetência de gerenciamento de cor e de qualidade de impressão, né? Então, no final das coisas, você vê, pouca gente faz essa conexão entre o cliente e a gráfica, né? Para o ponto de vista do cliente, o cara ele nem sabe o que você está fazendo com o negócio. A maioria, sabe, mas o que é a retícula, não sei o que. Não, na cabeça do cliente, ele tem uma marca que a única coisa que ele está disposto a pagar, inclusive porque ele não tem escolha, né? Assim, ó, eu não tenho dinheiro para um anúncio na televisão, para a menina do Stranger Things amassar minha latinha de coca. Isso eu não tenho dinheiro, mas eu tenho que ter uma lata. Eu tenho que ter um pouch. Isso é ponto pacífico. Então, todo o meu investimento de marketing, de todo o resultado do meu trabalho está em cima da embalagem. O segundo ponto é todo o restante dos materiais gráficos não para uma empresa. Embalagem para, né? Se eu deixar de entregar na data, no tempo, na quantidade, vai ter alguém com uma tonelada de biscoito no forno esperando o flow pack, né? A bobina. Então você vê, aí vem uma outra gradiente de coisas, né? Versatilidade de produção, assertividade no planejamento e controle de programação da produção, PPCP. Aí vem a interface da área de vendas com do cliente, do convertedor gráfica com o cliente. Ou seja, todas as coisas que no nosso dia a dia de gráfica a gente não percebe, a gente tem uma percepção sob o ponto de vista interno. A gente não tem a noção do que é o cliente, aquilo. PCP, o que significa para o PCP? Todo aquele negócio de ter um software de gestão do PCP dentro da gráfica, nossa, que coisa chata, que custa o olho da cara, que tem que ter um cara que sabe programar. O cliente não está enxergando isso, o cliente está dizendo o seguinte: não pare a minha fábrica, né? Então, são percepções a percepção do cliente é sempre hiperbólica, né? Ele tem uma magnitude de problema muito maior do que você, né? E aí... eu queria completar uma coisa do que você falou, chamar a atenção para um ponto importantíssimo do que você falou. Você falou da questão do investimento de ponto de venda, do investimento de influências, do investimento em propaganda, que nem é feito em toda o line-up de produtos das grandes empresas. Mas eu queria chamar a atenção dentro do que você falou, eu acho que você falou já subentendendo isso, mas eu queria chamar a atenção dos nossos seguidores aí, da audiência, pelo seguinte: mesmo investindo em influenciadores, mesmo investindo em propaganda, mesmo investindo em ações de ponto de vendas, em eventos, em intervenções que você faça em qualquer lugar, o que conecta qualquer uma dessas ações com a venda efetiva é mostrar a embalagem para o cara ir lá na gôndola e comprar a embalagem correta. Tem um outro fator, Paulo. Quando você vai para... A embalagem é uma mídia, certo? Então, nós estamos falando que ela é o grande porta-bandeiras aí da marca, certo? Todas as outras mídias que uma pessoa é exposta ao longo do dia ela tem a opção de escolher querer ou não ser exposta. Eu estou assistindo um anúncio no YouTube, o meu pequeno lá de 7 anos, ele não tem paciência para aquele anúncio de 2 segundos, ele já vai lá e fecha a janelinha. Você vai lá assistir Netflix, você não quer a TV que tenha o anúncio no meio. Você recebe um folheto embaixo da tua porta, você nem rasga, nem abre a carta, rasga e joga no lixo. Agora, a embalagem é um cavalo de Troia, certo? Ela vai dentro da tua casa e você não dissocia ela do produto.
Então, ela tem um grau de importância enquanto mídia muito mais interessante, sério, complexo do que todas as demais, né? Você não vai fazer zap na embalagem com controle remoto, eu não quero, só quero o que está dentro. Não, senhores. Né? Então, tem muita coisa envolvida nessa questão, né? E aí, respondendo ao Robson, né? Você vê que eu vou lá na casa do cacete, depois eu volto, né? Mas o ponto é, o convertedor, né? O cara que está entrando, né? Se ele não tem uma noção, começa por aí, do grau de importância estratégica da embalagem, ele não vai ter a seriedade e o compromisso de ajustar seus processos internos para atender a esta indústria. E ele vai tomar na tarraqueta rapidamente, certo? Não sei o que, eu parei minha fábrica. Amigo, você tem noção que a sua parada de fábrica vai fazer eu jogar X tonelada de carga no lixo? Não. Tchau. Aqui você não volta nunca mais. Mas eu mandei uma bobina e tem uma pequena variaçãozinha no lote, mas vamos negociar. Amigo, você vai comprar 10 milhões de unidades de sabão em pó? Não. Então, tô te devolvendo, toma aí. Mas eu mandei com um pouquinho de retenção de solvente a mais e talvez modifique a propriedade organoléptica do seu cream cracker. Quando o cara botar na boca, ele vai sentir um gostinho, mas não pega nada. Amigo, eu recebi uma reclamação no Reclame Aqui de algum consumidor que comeu um cream cracker e sentiu um sabor estranho e está me processando. Vou te mandar a fatura, Tó. Então, assim, o grau de importância e de tecnicidade que está envolvido na área de embalagens não tem precedente na indústria gráfica. O resumo da resposta, Robson, não existe nada equiparável. Portanto, se o cara está entrando na embalagem, o cara acha que é brincadeira, já a conta vai chegar rápido, né? E aí volta a pergunta do Pires. Numa indústria onde o EBITDA é de um dígito e o cara está dando a mão para o céu, ele tomar uma devolução, ele está quebrado. Nunca mais ele se recupera. Né? Porque a partir daquele momento, vamos já, entrei no setor de embalagem, tal, e faz, e lindo, e maravilhoso, tomei uma devolução. Foi o lucro do ano, ele vai começar a pegar dinheiro, vai ter um descompasso, vai ficar refém do setor financeiro, e o negócio é uma bola de neve do qual o cara, o final nós já sabemos, né? RJ, quebrar, então, eu acho que a resposta é, no setor de embalagens, a complexidade, o grau de importância e as interações entre a embalagem, o produto e o consumidor final são tão sofisticadas que não é uma brincadeira, como vamos dizer assim, no sentido de não se compara. A gráfica faz outra coisa e passa a fazer embalagem, que é natural, né? Todo mundo vê embalagem como a estrada de ouro lá do Mágico de Oz, né? Fala assim, eu tô me ferrando aqui, a embalagem é lindo e maravilhoso. E tem que entrar sério, não dá para entrar fazendo graça. Muito bem. Pô, legal isso. Adorei a sua colocação. Agora, eu vou aqui. Antes de eu fazer essa pergunta, Robson, você quer perguntar mais alguma coisa? Pergunta, porque depois eu vou perguntar um negócio diferente. A embalagem como mídia, eu nunca tinha ouvido isso antes, Aisan. Eu nunca tinha ouvido de ninguém. A gente faz uma palestra só sobre isso. Embalagem como mídia estratégica. Ela é a maior mídia do mercado. Cara, isso é fantástico. Vai lá vamos dizer assim, e outra, o que a gente defende, né? Todos os outros você escolhe ser exposto. Embalagem não. Eu queria só falar uma coisa aqui. Eu fui superintendente da Integral Médica, né? Fui diretor superintendente da Integral Médica. Isso que você está falando, Wesley, tem uma importância tão grande, porque a gente faz conta, né? A gente faz conta. Como você, eu sou financista, você sabe disso. E quando eu era superintendente da Integral Médica, a gente estava lançando um produto que era para ir
o varejo. E aí nós recebemos uma campanha de uma agência do sul do país, muito boa, por sinal. E ela fez uma campanha para a gente lançar o produto numa determinada... Não era na Globo, porque a Globo não dá para pagar. Embora o custo unitário fosse menor, nós não tínhamos dinheiro para pagar a Globo. Daí ele sugeriu pagar outra companhia. Não vou ficar falando o nome aqui de canais, né? Eu falei, pera um pouquinho, quanto custa? O cara deu o valor. Eu falei, pera um pouquinho. Eu peguei 2 vendedores, mandei os caras procurarem grandes varejistas. E eles chegaram no Extra. Conseguiram no Extra. O cara do Extra falou, me manda um enxoval. O cara fez uma compra e falou, eu quero isso. Que eles não iam pagar. Eles não iriam pagar. Era o nosso investimento de entrada. Que era menos de 1/3 do valor de colocar uma propaganda tal na televisão. Cara, eu não tive dúvida. Falei, vamos pro Extra. Esquece a televisão, vamos pro Extra. O conselho ficou puto comigo, óbvio. Porra, eu queria ver... Mas por quê? Porque eles queriam ver a imagem. Olha, eu tenho aqui a nossa marca na televisão e tal. Eu falei, então, gente, se a gente for pro Extra, todo mundo vai ver, não vai ter jeito. Quem passar vai ver. Até quem não quer comprar é capaz de comprar para experimentar. E que aconteceu. Que aconteceu, literalmente aconteceu. Então nós fomos com 2 produtos só 2 produtos. Fizemos um enxoval, o valor do investimento era muitíssimo menor. Nós fomos para lá. Cara, nós tivemos que ampliar a fábrica, a produção na fábrica. Porque vendeu mais do que a estimativa que a gente tinha de venda pela televisão e tudo mais, vendeu muito mais. Porque o cara ele compra uma vez, ele vê que é bom, ele vai comprar de novo. Ele vai comprar. E como estava começando a história, um produto era para lactante, né, para senhoras, mulheres lactantes, e outro produto era para quem fazia musculação, para aparecer e tudo mais. Nós tínhamos de embalagem, porque faltou embalagem. A gente não tinha pedido embalagem suficiente para fazer, nós tivemos que correr com isso. Realmente o que você falou é a pura verdade. Porque quando você vai para o mercado, você não tem jeito, você não tem escolha, você não tem opção. O mercado está colocando aquele treco na tua cara. O Lincoln Seragini comentou isso, algo parecido com isso, na outra entrevista que a gente fez com ele, sobre nessa série de embalagem. E, é na tua cara, você não tem opção. Você vai ter que olhar aquele treco. Você pode não gostar, você pode odiar, mas você vai passar por ali. Todas as outras mídias, todas, tentam te pegar na mão para te levar ao ambiente de compra e fazer a compra. A embalagem, você está no ambiente de compra, seja ela no e-commerce, ou seja ela no mundo físico, você já está. Né? Então, já começa por aí. Agora, a analogia que eu faço, até para complementar aí o que eu falei aí, que o Robson, eu vi que despertou, né? Então, que é o seguinte, ó, nas outras mídias, qual que é a estratégia das empresas que vendem a mídia? Por exemplo, vocês sabem que eu tenho uma revista, né? Então, quando você vende um anúncio, o cara quer... Ele quer o primeiro spread, ele quer a abertura, ele quer a contracapa, ele quer ter uma projeção, ele quer, muitas vezes, comprar uma matéria paga para poder ter mais presença e mais tempo de atenção do consumidor, né? Eu tenho lá uma revista de 60 páginas, o cara quer a matéria, ele quer estar na primeira em página assim que o cara abre o negócio. Então, assim, ele quer mais presença. Quando você vai na televisão, vocês já repararam que os anúncios que estão no horário nobre, mais perto dos blockbusters, muitas vezes o cara repete o anúncio o tempo inteiro, né? Todo mundo está disputando mais tempo de atenção, né? Inclusive, se vocês quiserem aprofundar o estudo, Economy of Attention, né? Economia da atenção, né? Agora, e no supermercado, quando o cara vai uma Mega Unilever, Nestlé, Procter, e o cara compra uma Food Tech, uma empresinha lá de comida, não sei das quantas, desse tamanico, que muitas vezes está
deficitária, não tem nada a ver. Será que a maior parte da decisão estratégica que está conectada à compra daquele cara nossa, o cara sabe fazer um cookie como ninguém, ele tem uma nova tecnologia para fazer o cookie que nós não temos dentro da Nestlé, ou sei lá de onde, de quem, ou o cara está comprando espaço de mídia, certo? Assim, você fala assim, olha, eu sou a Coca-Cola, eu tenho aqui uma gôndola, a gôndola é o anúncio, certo? Eu tenho aqui Coca-Cola, XPTO, não sei o quê. Eu tenho uma área quadrada ou cúbica de ocupação de X. Putz, agora eu vou botar água, agora eu vou comprar suco. Agora não sei o quê. Quando o cara olha e fala assim, nossa, tudo é Coca-Cola. Ele ocupa, assim, a mídia ocupou tudo. Eu não tenho como me desviar. No meu zero, no meu moment of truth lá, né, que o pessoal do marketing fala, né, no momento da escolha, a marca está representada em quase todo o ambiente de compra, né? Então, assim, sem dúvida, a embalagem é um fator muito importante nessa estratégia. Bom, você falou disso, que é muito importante. Nós falamos de técnica, nós falamos de embalagem, da parte estratégica. E o ser humano nesse mundo todo que nós estamos falando de embalagem? E o ser humano no mercado gráfico de uma maneira geral, Aisman? Como é que você enxerga isso? Então, essa tem sido a minha... Eu converso muito com meu pai e essa tem sido a minha... o meu ticum, a minha tarefa de... o meu pecado para pagar, entre aspas, vamos dizer assim, né? Eu estou tentando, desde que eu ingressei nesse mercado, de alguma maneira, trabalhar para formar gente, né? O ambiente, a proposta é outra. Então, quando meu pai veio da Itália, fundou o Senai junto com seus colegas italianos e tal, era uma proposta. Eu tenho uma outra que não se compete, são propostas diferentes com uma entrega parecida, né? Eu acho que as escolas entregam o Teobaldo Nigris, na qual meu pai, além de fundar, eu também me formei, certo? Que fique claro isso, que às vezes eu vejo que a escola não entende exatamente o contexto do que a gente faz, né? Então é uma boa oportunidade, né, de explicar. A escola te dá um ambiente de aprendizagem ideal, né? Você tem a máquina com a manutenção, você tem a possibilidade de tirar o cara do equipamento para explicar na sala de aula, você tem insumos previamente controlados, você tem tudo dentro de um quase laboratório. Quando você vai para a fábrica, a coisa muda, né? Então, você tem que explicar para o cara na máquina, a máquina que está caindo aos pedaços, o cara que não controlou o insumo, o cara que não tem, eventualmente não teve a oportunidade de fazer todo o colégio que a gente faz junto com o técnico no Senai. Então, o cara que não tem estudo, que muitas vezes não consegue ser um analfabeto funcional. Então, quando eu comecei nessa área com a Projetopac, especificamente falando, eu falei, cara, essa é a proposta que eu consigo entregar. Eu vou me especializar em ajudar as empresas e os profissionais a evoluírem tecnicamente no olho do furacão, né? Então, assim, com a condição deles, com a máquina deles, com os insumos deles, com a cultura deles. Aliás, essa é a grande resposta, Pires. No Senai, a gente é imerso numa cultura de excelência, mas na indústria não. Né? A indústria é uma cultura viciada, deturpada, de pouca valorização, né? Então, lá na Senai, quando você está começando, o cara está te explicando que existe uma carreira, que o cara, poxa vida, olha só, estuda, você vai ser, não sei o quê. Quando vai para a indústria, o cara não vai pagar o salário, vai atrasar o salário, vai ficar te dando carcada e assédio moral de 5 minutos. Então, é uma outra coisa, é um outro cenário. Para esse cenário, precisa de um outro método. Precisa de um outro grau um outro buquê de competências. E é isso que a gente faz aqui, né? O que agora, o que eu vejo, a foto de agora,
Printing Zeitgeist, foto dos tempos atuais. O gráfico não se enxerga como um profissional que tem uma carreira, que tem uma oportunidade, que tem possibilidade de empreender, que tem, ou seja, ele tem uma síndrome de vira-lata, vamos dizer assim. Né? Ele não é gráfico, ele está gráfico. Né? Ele está gráfico. As novas gerações não têm grande interesse. Né? Isso eu não acredito que seja uma coisa do setor gráfico, mas é uma coisa da indústria. Né? Gráfico, vamos dizer assim, é só um negócio mais difícil de explicar para um jovem que já não quer ir para a indústria. Né? Indústria, máquina, que sujar minha mão de tinta, não, eu não entendi, eu quero fazer TikTok, tem TikTok lá? Não tem, então é outro contexto. Né? Então nós estamos caminhando para, eu vou dizer assim, eu não acredito que é o point of no return, eu acho que dá para trabalhar ainda tem salvação, mas nós estamos caminhando para um apagão completo de mão de obra, certo? Então, os poucos que têm formados e qualificados estão desgostosos do setor, os que estão entrando não têm interesse e os que estão no meio do caminho entre o desgosto e o desinteresse estão perdidos, certo? Então, assim, tipo o país pós-guerra, você tem os muito novos chegando que male aguenta carregar um fuzil, tem o veterano já caolho escondido na trincheira com 3 tiros no baço, e não tem o soldado novo com alto vigor físico querendo ganhar a guerra. Esse é o cenário da indústria gráfica atual, não estamos falando de Brasil, nós estamos falando do mercado. O outro componente a indústria é uma dança de cadeiras e com o setor gráfico não é diferente. Todo dia uma nova tecnologia tira uma cadeira e agrava o problema, certo? Então, agora vai ter pagamento mobile. E o que eu vou fazer com toda a galera que faz impressos de comprovantes de pagamento? Não sei. E o cara da nota fiscal? Agora a nota fiscal eletrônica. Olha, o cara que imprimia o S-Media, imprimia listas, e agora a lista é celular, meu amigo, não tem. Então, tanto é que a embalagem ela continua sendo a vedete da galera, porque enquanto não existir teletransporte, meu amigo, embalagem vai existir. Né? Então, o restante, cada hora alguém vai inventar um troço que disrupta a coisa, e se não leva todo mundo junto, morde, arranca uma cadeira. Né? A música pode continuar tocando, mas alguém arrancou uma cadeira. Então, o que eu tenho feito na indústria gráfica, pelo menos essa é a minha contribuição, né? Eu tenho um compromisso de filho para pai, né? Eu quero continuar. Como é que eu consigo? Eu não tenho a genialidade, eu sou um polímata igual ao meu pai. Né? Como é que eu consigo continuar entregando? Pegar a parte que ele deixou e seguir para frente aqui, ó. Então, a minha estratégia tem sido mostrar em outras áreas que não são gráficas tradicionais que o gráfico pode ser empregado, pode ajudar muito no contexto. Né? O gráfico tem um conjunto de competências que nem ele sabe, que ele não bota fé, mas que para outras áreas da economia e da indústria são super positivas. Posso dar um exemplo para contextualizar. A gente faz consultoria, por exemplo, no setor de impressão para a área moveleira. O cara que imprime lá painéis de madeira, mobília, caixão, porta de coisas, ou seja, aquilo lá é tudo uma rotogravura, impressão de um padrão natural que imita vários tipos de madeira, muitas vezes materiais diversos. Se você vai visitar uma empresa como essa, ela não é uma gráfica, ela é uma serralheria tamanho jumbo, certo? Máquinas automatizadas, fura, não sei o que, tanto que a área de impressão é chamada de pintura. Uma das primeiras coisas que eu faço quando eu vou fazer consultoria para essa área é pedir para mudar o nome do setor. Eu falo assim, meu amigo, isso aí não é pintura, isso aí é impressão, né?
Então, e aí é um choque cultural muito grande, Pires, porque explicar para o cara, assim, meu amigo, olha, é o seguinte, pintura significa que você tem um original. Você não está reproduzindo nada. E não é o seu caso, meu amigo. Vai lá e manda para Casas Bahia um guarda-roupa com uma porta de cada cor para ver o que te acontece. Né? Vai lá e manda um negócio que tem que imitar o Mogno, ele parece mais cerejeira para ver o que te acontece. Então, você tem toda uma parte de reprodução gráfica. E dentro desta indústria não tem gráfico. Então, quando a gente começou a fazer consultoria, uma das primeiras coisas que eu fiz foi mudar o setor de nome e trazer gráficos para capitanear o setor de pintura, agora impressão. E aí é muito mais interessante. Todos os clientes que a gente fez isso tiveram uma evolução, assim, histórica. Porque aí você começa a ter um cara que tem um background do tipo assim, beleza, eu tenho que seguir um padrão. Eu tenho que eliminar variáveis no processo, eu tenho que garantir uma reprodutibilidade, uma coisa, assim, eu tenho que gerenciar a cor. Então, todos os atributos que para o gráfico ele já está cansado de ver no dia a dia, mas que para uma indústria como a área de impressão de painéis de madeira e assemelhados, o cara nunca ouviu falar, certo? Salvo esses, assim, para quem estiver nos assistindo, salvo os caras que imprimem rotogravura, material de BP do tipo Chadecor, assim, caras que já são gráficas, que imprimem em material, em papel, que vai ser laminado, mas não é a maioria do setor, né? Então, o grande setor de impressão moveleira está nessa outra área de impressão direta de painéis, né? Então, o skill gráfico é benéfico. E você resolve duas coisas com uma cajadada só. Você aumenta o leque de empregabilidade do profissional gráfico, tira ele da síndrome de vira-lata, onde na indústria convencional ele é mais um número, desprestigiado, já naquela linha de tênue entre o desgosto e o desânimo. Só que ele pega e fala assim, olha só quanta coisa você tem para agregar aqui, vem cá, puf, olha só que legal. E, por outro lado, trade-off, e ajuda o cliente, né? Fala assim, olha só, não sabia que eu tinha que gerenciar a cor, que interessante, olha só, o cara tá me falando que agora eu tenho o cilindro de rotogravura que chega, eu tenho que checar, em vez de esfregar a unha no cilindro, eu tenho todo um trabalho de controle de recebimento, de avaliação da geometria, do perfil da gravação, o cara fala assim, não sabia que existia isso, que era tão sofisticado. E aí, quando o cara começa a caminhar para esse lance da reprodução gráfica e do controle, ele começa a ver uma evolução de custo e de qualidade de impressão e, naturalmente, ele se posiciona diferente no mercado. Então, você resolve as duas coisas. Então, como a gente está, enquanto consultoria gráfica, essa eu tenho certeza que não tem nenhuma outra consultoria igual a nossa, no sentido de range de atuação. Eu, literalmente, faço consultoria do cara que imprime o painel solar ao cara que imprime o solado da Havaiana. Né? Assim, então, eu tenho tentado mostrar para as duas partes, empresa, mercado e o profissional individualmente falando, que existe um casamento, né, que um pode agregar para o outro, tem um mais um faz três aí, né? E tenho conseguido. Tanto que, né, antes da gente começar a gravação, eu dei um spoiler, né? Eu tenho trabalhado para criar o primeiro think tank gráfico justamente para discutir estas questões, onde vamos colocar os desempregados tecnológicos do setor gráfico e como podemos evitar que profissionais não se desempreguem, ou seja, tem as duas, né? O que, beleza, a Inês é morta, já acabou o formulário contínuo e eu não sei o que faço mais da vida. Vamos pegar esse cara e vamos colocar numa outra área. Mas e o que está no mercado, como é que ele pode não se sentir um vira-lata e explicar para ele que existe uma possibilidade maior de carreira e ele tem que mudar a cultura, né? Ele tem que ler mais do que 2 livros no ano. Ele tem que ter um pensamento um pouco mais sistêmico da coisa. Ele tem que escolher a empresa que ele quer trabalhar e não o contrário, né? Não pode ser um passageiro da agonia, como você mesmo disse, a carreira é culpa tua. Não pode ser um passageiro da agonia nesse processo, né?
Então, é basicamente o que eu tenho visto. Se esses movimentos não forem feitos rapidamente, a gente vai ter cada vez menos cadeira nessa música e ainda com a possibilidade do cara botar calypso como música no negócio das cadeiras. Então, a coisa vai ali, ó. Aí não, né, Aislan? Aí não, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Gente, olha, nós estamos aqui já há um tempão conversando. Aislan, esse assunto é um assunto que a gente vai te convidar. Não sei se necessariamente no Boas Impressões, no Papo Net ou do da Cris, fugiu o nome agora. Questão pessoal. Na questão pessoal? Na questão pessoal. Eu gostaria muito de continuar essa história aqui, que é muito bacana. E falar isso com a Cris vai ser ótimo, porque a Cris é especialista nessa área. E a coisa que eu defendo é exatamente isso que você está falando. Eu defendo isso, a gente vem falando isso sobre várias vezes, já falamos sobre isso. Que, primeiro, a carreira é problema seu, mas outra coisa, a gráfica é uma indústria de tecnologia que é terrível. Muito bem, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. De novo, dê um abraço ao seu pai. Demais a sua disponibilidade. Eu sei que você é um cara muito ocupado, de verdade, né? É um cara que corre muito, que viaja muito. E eu queria, então, eu vou chamar o Aliás, é por isso que está gravando esse episódio, né? E não ao vivo, né? Por isso que estamos gravando esse episódio, é verdade. No domingo. Por falta de agenda. No domingo. Não, antes da macarronada. Eu agradeço o convite. Bom, conheço os três, converso, já participei do Papo Net, falo com o Robson e mando meme para ele semanalmente. Como você disse, fui seu aluno, já conversamos bastante a respeito do mercado e, inclusive, trocamos muita figurinha aí nessa parte onde é o teu core business, né? Lembrando, né, não é o nosso é indústria, né? Então, só que é muito louco como as coisas estão interconectadas, porque você vai para o cliente, o cara não sabe fazer preço, e aí o cara acha assim, não, o problema está na fábrica. Assim, não, meu amigo, seu problema é mais para cima um pouquinho, né? Então, é muito louco, né? Assim como eu acredito que acontece o contrário. Você vai lá assessorar um cliente que sabe fazer até relativamente bem o negócio e o cara está perdido na fábrica. Você olha, tá lindo e maravilhoso. Que talvez a perda que estão te falando não é essa daí, porque a conta não está fechando, né? Deve ser uma via de mão dupla, né? Então, agradeço. Estou com o cliente agora nisso. Então, agradeço também Robson. em nome do Felipe. Robson. Opa. Aislan, excelente ter você com a gente. Obrigado pelo seu tempo, disponibilidade. Paulo Pires, obrigado aqui pela oportunidade da mesa. Eu falei que você era Godzilla e é isso mesmo, cara. Muito bom. Abração no professor Lorenzo e valeu demais, ó. Adorei, cara. Muito bom. Obrigadíssimo. Obrigado a todos aí que estiverem assistindo ou que vão assistir, né? E estamos abertos para continuar esses papos aí, que acho que são sempre benéficos para a indústria de uma forma geral, né? Mas sempre tem alguém que vai ficar com a... Opa, peraí, o cara falou um negócio é verdade, né? Então isso é sempre positivo, né? É isso mesmo. Sempre positivo. Muito obrigado a você que está nos assistindo. Por favor, curta, comente e divulgue o nosso trabalho, porque o que a gente quer aqui é criar conteúdo para o nosso mercado. Estaremos sempre aqui para isso, criar conteúdo para o nosso mercado. Por isso que ele chama Boas Impressões. Obrigado. E nós estamos no Spotify, nós estamos nos streamers de podcast também. É só nos ouvir lá, tá bom? Muito obrigado. Um ótimo domingo a todos. Paulo, é com você. Pessoal, olha, é só monstro aqui, viu? Não é só o Godzilla, não, só tem monstro aqui, viu? Eu quero deixar um testemunho aqui de que num evento que tivemos a premiação do Prêmio Paulista Luiz Metz, né, de excelência gráfica, realizado pela Abigraf Regional São Paulo,
Eu estava lá como media partner, como espectador da entrega, fazendo a cobertura da entrega, e eu vi o Robson chegando lá, eu estava no final do corredor, ele acenou para mim e veio na minha direção. E esse monstro aí, ele não conseguiu chegar até mim, não, porque pararam ele inúmeras. Ele chegou onde eu estava 1 hora depois, já no final do network. Né? Então, pois é. Ele chama os outros de Godzilla, de King Kong, mas ele é literalmente um King Kong nas artes gráficas. É tudo credor, Paulo. Você vê ele andando aqui na multidão lá, ele é um King Kong, viu? Porque o pessoal 126 quilos, né, cara? Um macacão. Bom, pessoal, esse foi mais um talk show Boas Impressões, esse projeto maravilhoso aí do professor Pires, um projeto que já está completando 12 anos de idealização, já lá no Senai, inclusive, começou lá no Senai com o professor, e que foi resgatado agora aqui na plataforma do Papo.net, já com plataforma própria, né? Boas Impressões, procurem lá no YouTube, Boas Impressões, já cai direto no canal do professor Pires. Nas principais plataformas, já estamos em 6 plataformas de podcast, indo para mais 2 ou 3. Brevemente estaremos no iTunes, brevemente estaremos eu acho que no Google Podcast já estamos, Spotify com certeza, no Anchor e vários outros aí. Então nós estamos, essa plataforma está se disseminando e tem um papo muito gostoso lá de todo o histórico das nossas lives aqui do Boas Impressões. Né? Aliás, Boas Impressões, não Papo.net, eu falei Papo.net, não, é Boas Impressões. youtube.com/Boas Impressões ou Boas Impressões em qualquer podcast, vocês vão localizar aí os nossos áudios. Pessoal, ficamos por aqui. Deixem seus comentários, suas sugestões, suas perguntas, nós repassaremos aos convidados aqui e nos vemos aí em 15 dias no próximo Boas Impressões, a qualquer momento no Papo.net, nas nossas várias entrevistas, e não percam os outros programas que nós temos aqui no Papo.net, inclusive agora com um novo programa que é o Prosa de Prelo, onde a gente entrevista as grandes personalidades históricas, as verdadeiras lendas aí do setor gráfico. Nos vemos online, agradeço mais uma vez a participação de todos. Né? Muito obrigado e até a próxima.